Bom dia a todos os presentes. Hoje queria falar mesmo sobre o trabalho que a gente fez da SEI, Comissão Especial de Inquérito. Foram 180 dias de muito trabalho, 16 mil páginas, vamos dizer, de papel para se esmiuçar e para levar à população onde foi gasto o dinheiro do Covid. Para quem teve um parente que morreu, deve se perguntar: o governo mandou dinheiro, como esse dinheiro foi usado? Então, tivemos a participação dos membros da SEI. Quando eu pedi a abertura dessa SEI, teve somente um vereador que foi contrário à abertura da SEI. Os demais vereadores, todos concordaram. E o que acontece? Eu queria mostrar para a população onde o dinheiro da SEI foi gasto. A participação de 5 membros foi escolhido por mim, entendeu? Onde tivemos o relator Chico Quevedo, o secretário Chico Quevedo, o relator Matheus Turini, Leandro Passos como membro e Fábio de Souza como membro. Sempre trabalhamos na harmonia, certo? Nunca houve desavenças entre os membros da SEI. Mas no final do relatório houve a divergência. Também voltando com o sigilo, muitos meios de comunicação falaram do sigilo que o Moretti impôs, certo? Aonde Chico Quevedo queria o sigilo também, junto comigo, Leandro, era contrário Fábio Souza e o relator. O sigilo eu pedi por acuação às testemunhas. Se a gente for num fórum, ninguém vai ficar sabendo o que a testemunha está falando lá dentro. E eu acho que na SEI, como um trabalho sério e honesto, não teria que ser diferente. Coloquei o sigilo, certo? Que teve até testemunha que foi acuada, certo? Voltando sobre o prazo que a gente tinha de 180 dias, não se deu para a gente ir na saúde. Muito se falou aí que a saúde foi o lugar que mais foi investido dinheiro e não se deu para fazer aquele trabalho de investigação. Eu acho que a qualquer momento pode se abrir também na saúde, que não deu tempo, mas que também tem alguns apontamentos. Sobre os pontos de divergência, eu acho que eu cheguei no final, quando o relator entregou os trabalhos, o relatório final, teve tempo para todos os membros lerem e fazerem os seus apontamentos. Entendeu? Liguei para o Chico Quevedo, falei: Chico, você tem apontamento ou não? Liguei para o Leandro e também liguei para o Fábio. Leandro também teve os apontamentos dele, certo? O Fábio disse que estava de comum acordo. E o que acontece? A gente fez o nosso voto divergente, entendeu? Que foi votado ontem, certo? Por 3 votos a 2, a gente tem a divergência do relatório. O relatório será votado agora por todos os vereadores, e onde, se aceito, ou irá para o Ministério Público Federal, tanto o Ministério Público Estadual, quanto a demais órgãos aí. Gostaria também de falar aqui dos atos nulos do relator, entendeu? A gente sabe que um trabalho sério tem que ser sério até o final. Não vamos gastar 180 dias para se perder tudo no final. O relator, ele solicitou documentos sem assinatura de todos os membros
e fora do prazo da instrução processual, entendeu? Ele também fez uma comunicação informal de oitiva com uma testemunha. Antes da oitiva, o relator chegou a conversar com a testemunha, coisa que quem poderia também somente fazer isso era o secretário, nenhum dos demais membros. E também sobre o agendamento de uma coletiva de imprensa sem deliberação dos demais membros, para divulgar sobre o relatório final antecipado as conclusões relatadas, sem o voto da comissão de inquérito. E chegando também no relatório dele, ele cita certas coisas que vai ao contrário do que o voto divergente analisou. Um quadro incompleto no rol de testemunhas, ele coloca 31, foram 34. Fundamentação que ele utilizou para o orçamento, onde no nosso voto divergente fica demonstrado que em 2020 não teria um superávit, ou seja, haveria um déficit, entendeu? Quer dizer, no relatório dele, ele diz que sobrou dinheiro, quando na verdade, se não tivesse o dinheiro do Covid, iria faltar dinheiro nos cofres públicos da prefeitura. Relatamos os fatos que ele deixou de narrar no seu relatório, como dos testes de Covid, que foram devolvidos para o Instituto Butantan. Fala essa da secretária de Saúde, Márcia Nassif, entendeu? Também sobre uma sindicância que está em aberto para apurar possíveis irregularidades na compra de 5.000 cestas básicas. Também não foi citado. Apontamos também a inconsistência nas informações sobre a distribuição das cestas básicas, aonde para se receber cesta básica tem que se fazer um cadastro. E teve funcionário que foi lá, pegou cesta básica, sem fazer, vamos dizer, o cadastro, o que é de correto. Compras com sistema de saldo de carnes e hortifruti da assistência social. O que acontece? Vai lá, compra um montante e aquilo não é entregue na hora. Fica dependendo de quem? Do dono do hortifruti ou do açougue entregar a hora que ele acha correto. E no final, uma compra de um terreno no valor de 7.160.000. Em 40 dias foi feita essa desapropriação, entendeu? E o nosso voto divergente foi realizado, o nosso voto divergente foi demonstrando que a tese sobre a LOA e a LDO apresentados pelo relator não se sustentam, entendeu? Que o relator quis, vamos dizer, advogar, dizendo que ia sobrar dinheiro, tal. Eu acho que isso não é o correto de uma SEI. A SEI ela tem que fiscalizar e mostrar o que teve de errado ou o que você acha. Apontamentos, entendeu? Então, a postura do relator também nos preocupou muito no relatório final, pois ali ele deveria apontar o que averiguamos e não fazer um relatório defendendo o cicrano fulano, certo? Esse é o posicionamento que a SEI chegou. Esse terreno foi comprado, em 40 dias foi feito a desapropriação, entendeu? Começou com caixa de R$1.000, aonde chegou no valor aí que se comprou o terreno. A SEI chega nesse ponto final, pensando da seguinte forma: o que realmente foi feito para a população? Para vocês entenderem, foi empenhado um valor de R$28.189.792.000. 43% desse dinheiro, R$12.118.301.000,
43% foi gasto com o Covid, vamos dizer assim. Com essa compra de carne, com essa compra de hortifruti, certo? Com enfrentamento. 57% foi orçamento. Orçamento que já estava previsto no ano. Um exemplo, você tem sua casa, você paga água, você paga luz. Todo mês você tem que pagar isso. Aí você pega o dinheiro que vem, paga essas contas suas aí e você faz um caixa, vamos dizer. Então, o que eu penso é o seguinte, é crime? Não sei. Quem vai ver se é crime é Ministério Público. O serviço da SEI é mostrar à população aonde foi gasto o dinheiro e o jeito que foi gasto. O jeito que foi gasto. Entre esses gastos do orçamento, pagamento do pronto-socorro municipal. A cooperativa de médicos. Me fugiu o nome agora. A Comerp. Entendeu? E pagamentos de funcionários também, da saúde. Aí eu te pergunto, hospital de campanha teve? Não teve. Mais leitos teve? Não teve. Então, a resposta à população da SEI, que eu propus à SEI, é isso que eu disse aqui. Quem vai dizer se é crime ou se não é crime? É o Ministério Público, é os órgãos que isso vai ser mandado, vai ser votado e se aprovado, irá para os Ministérios Públicos aí. Bom, neste momento a gente vai abrir espaço para as perguntas dos jornalistas aqui presentes, somente para os jornalistas, tá? Porque é uma coletiva. Então, aqueles que quiserem se manifestar, nós temos um microfone aqui, a Bruna, nossa jornalista, pode levar até vocês. É só se identificar, falar qual veículo representa e pode fazer a pergunta e dizer para quem quer dirigir a pergunta. Bom dia a todos. Thais Andreoli, da TV Tem. Com relação às cestas básicas, esse apontamento, eu gostaria de saber se vocês têm o total de famílias que eram assistidas e qual seria a quantidade de pessoas que não foi atendida com as cestas. E se esse era um dever do município, já era um compromisso do município, há quanto tempo na cidade? Quem teria ficado desassistido? Tem um total? Thaís, né? Thaís, a gente sofreu muito com as assistentes sociais, pois elas não queriam passar os endereços dessas pessoas, entendeu? Por isso que a gente, durante todo o trabalho e durante as oitivas, a gente conseguiu somente um funcionário, uma pessoa, pois trabalhava aqui na prefeitura e pelo nome a gente conseguiu. Nos demais, a gente não conseguiu, certo? O que a gente averigou foi que na época da campanha houve a maior entrega de cesta básica, entendeu? Sobre os desassistidos é difícil você colocar, pois a gente vê que em janeiro não foi entregue nenhuma cesta básica, entendeu? Nenhuma cesta básica. Tribunal de Contas também está apontando que há até uma sindicância aberta, e o Tribunal de Contas também está em cima, sobre a compra de 5.000 cestas básicas, aonde faltou um item. E aí está-se esse item, se coloca esse item, a empresa segunda ganharia a licitação, entendeu? Então, está nessa também aí, essa compra desse item que eu esqueci de falar também, que está na SEI. Mas a distribuição dessas cestas já era prevista pelo município, já existe há um bom tempo, ou foi só no período de pandemia? Não, existia já, a distribuição de cestas básicas, que era de 1.000 a 1.500, vamos dizer assim, a demanda. Só que subiu um pouco a demanda
durante a pandemia, entendeu? Subiu um pouco a demanda durante a pandemia. E o dinheiro dessas cestas básicas foi comprado com com o dinheiro do Conselho da Criança e do Adolescente, CMDCA, entendeu? Aonde fizeram a compra dessas cestas básicas. No repasse das cestas? O que a gente apontou é essa irregularidade, só que esse funcionário disse que pela rede social, uma mulher pediu cesta básica para ele ligou ao secretário, o secretário mandou ir lá pegar, chegando, deram 2 cestas básicas e o mototáxi levou essas 2 cestas básicas. Ele não viu mais a mulher e não conhece a mulher, entendeu? E perguntando ao secretário, o secretário diz que a entrega de cesta básica tem todo um trâmite de você fazer o cadastro, das assistentes sociais irem até a casa e ver se realmente a pessoa necessita da cesta básica. E nesse caso, o que aconteceu? O funcionário foi lá, pegou e o cadastro foi feito no nome dele. Então a gente fez esse apontamento. Só para encerrar, gostaria de saber quais órgãos que vão receber o relatório, além do Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas também? Estadual e Federal. Isso. Thaís, para complementar sua indagação, o relatório ele vai seguir para o Tribunal de Contas Federal, porque tem emprego de verbas federais, Tribunal de Contas Estadual, porque tem também emprego de verbas estaduais, o Ministério Público, aliás, Federal, Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas, né? E uma cópia que serve para o Poder Executivo também se atualizar. Para responder mais específico a sua pergunta, a página 32 do relatório, ela tem um rol de entregas de cesta básica, de janeiro de 2020 a julho de 2021. Então a gente percebe que foram entregues, né? Janeiro e fevereiro, 200 cestas básicas por mês. Aí quando começou a pandemia, caiu para 36, né, que foi o mês de março, e depois começou uma entrega maciça, 1.167, 1.257, 1.669, 1.200, 800, 900, 600, e aí em novembro, um salto de 2.017 cestas básicas entregues. 982 em dezembro, e aí há uma queda, não há compras de cestas básicas, e há uma queda na entrega. Uma cesta básica em janeiro desse ano, 10 cestas básicas em fevereiro, 65 em março. E aí começa a retomada com 1.000 cestas básicas, sempre combinadas com compras do município, a tabela descreve isso. Saldo do fundo do CMDCA, do Conselho da Criança e do Adolescente, e doações, né? Teve várias doações aqui que a Prefeitura recebeu para fazer essa entrega. Então, houve entrega contínua, em alguns meses mais, em alguns meses menos, e um dos apontamentos do relatório é justamente para o primeiro trimestre deste ano, que foi um período que mais teve casos, houve um cerceamento maior, né, das atividades econômicas, e coincide com um período que menos se entregou. Então, é preciso apurar, tanto o governo passado quanto o atual, sobre essa baixa de entrega de cestas básicas no primeiro trimestre de 2021. Mais alguém? Só dizer, relembrando, né, o nome, o veículo a qual representa e para quem dirige a pergunta. Bom dia a todos, Fernanda do SBT. A minha pergunta vai para o vereador Matheus Turini. Vereador, o presidente da SEI fez acusações graves contra o senhor, dizendo que o senhor fez vistas grossas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Fernanda, eu fui tomando nota aqui de alguns apontamentos. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar para toda a imprensa que nos assiste que o trâmite natural de elaboração do relatório é exatamente como seguiu. O relator elabora um texto que depois é revisado pelos pares. Esse trabalho é de extrema valia, porque a gente acaba colocando algumas questões e precisa ser revisada. É igual a gente faz na academia para um artigo científico. A gente lê, passa para alguém reler e tudo mais. Então, quanto a alguns apontamentos que teve erros, né, erros de contagem, eu esqueci de colocar, ao invés de 1, 2, 3, 4, eu coloquei 1, 2, 3, 5. Então, essas revisões, elas são pertinentes e contribuem para com o relatório. Tanto é que não há 2 relatórios. É um relatório e um voto divergente. Ambos caminharão e serão entregues ao Ministério Público Federal, Estadual e Tribunal de Contas.
Então, quando nós fizemos a eleição de quem seria o relator, foi unânime a escolha do grupo para a minha pessoa. E fiquei lisonjeado com a escolha, né? A responsabilidade é bastante grande. E quando a gente começou a narrar os fatos, antes de narrá-los, eu ainda tomei nota com os pares. Olha, o que é que vocês acham? Me ajudem a lembrar o que é relevante para pôr. A discordância talvez seja da forma, né, como eu demonstrei. E eu não gostaria de fazer do relatório da CEI um instrumento político. Nisso eu concordo com o vereador Maurílio Moretti, com a narrativa, não com a prática. Porque aí, se a gente fosse discutir sobre governos, eu não estava no governo passado, mas não sou base aliada também do atual governo. Então eu não vou fazer defesas como foram colocadas, né? Então, por exemplo, quando ele coloca, né, sobre a questão de documentos solicitados, eu fiz um apontamento que o portal da transparência estava errado. O portal da transparência estava errado, houve a correção e permanecia errado. Nesse momento eu falei, vamos emitir um parecer para consertar o portal da transparência, estava muito claro, e não foi acatado, né, numa reunião da qual eu não estava. E também não houve nenhuma documentação para pegar esse documento. É engraçado isso, porque o documento que eu oficiei à Secretaria de Economia e Finanças, eles têm em mãos, mas não foi notificado pela CEI, então também pegaram direto. Por isso que eu vou também relevar algumas considerações, porque está mais no campo político do que no campo técnico. O fato é que existe um relatório, que é o que eu escrevi, e um voto divergente. O relatório foi acatado na íntegra em seus encaminhamentos. Isso está no voto, inclusive, divergente. A questão de comunicações, são coisas que estão já subscritas. Eles falam que eu comuniquei uma testemunha de maneira informal. Foi quando eu, enquanto vereador, conversei com a presidente do CMDCA. E ela ia ser convocada, e sem querer, de fato, ela pegou e mencionou, né, na CEI, ela tentou se explicar e eu barrei ela. Eu falei, viu, calma, talvez você vai ser convocada mesmo, a gente conversa lá. Eles entenderam isso como uma comunicação informal, o que não procede, isso está esclarecido, inclusive. A questão do agendamento da coletiva, de fato, eu chamei um pessoal da empresa, mas não convoquei a Câmara, né, então não tinha nada de oficial. A questão dos testes, né, que é um apontamento que eles colocam. O que não ficou claro, né, talvez para aqueles que redigiram o voto divergente, é que a secretária Márcia Nassif, na época, assumiu que não deu tempo de aplicar uma estrutura para aplicar os testes. Isso é fato. Então ela recebeu testes, devolveu testes e recebeu de novo, das quais a gente sabe daquela denúncia de se estava escondido ou não. E isso está apontado. Se houve ou não apontamento, se houve ou não esconderijos, né, desses testes, a gente não pôde apontar. A questão da compra do terreno, né, da qual ele coloca que eu quis advogar, a grande questão, Fernanda, que se coloca quanto ao terreno, é que ele não foi usado com recursos de Covid-19. O vereador Rodrigo de Paula, que está aqui presente na coletiva, ele tem feito requerimentos para indagar sobre esse terreno. Então, o que se sabe desse terreno é de fora da CEI. A CEI nunca produziu um ofício perguntando sobre o terreno. Nunca inquiriu uma testemunha perguntando sobre um terreno. É uma tese que eles têm, da qual eu respeito, mas discordo. E aí, quando eles falaram, precisa ter este apontamento no relatório, eu usei aquilo que eu tinha, que era LDO ou PPA. Eles questionam as referências, mas não demonstraram, não negaram a autorização para esse terreno. E isso não é advogar. Isso é consultar a documentação da qual eu tinha disposto. Não há um ofício emitido pela CEI indagando sobre o terreno. Não há uma testemunha inquirida com esta temática. Então eu não vou ser leviano de produzir informações das quais eu não posso comprovar. E aí os demais apontamentos, por exemplo, a questão da vacina, que não acompanhou o voto divergente, pelo contrário, só mencionou que tinha uma sindicância e vai os meus apontamentos vão. Então, assim, vou respeitar a decisão do vereador Maurílio Moretti, o vereador Chico Quevedo, o vereador Leandro Passos, mas o meu relatório é o que vai acompanhar o voto divergente. Quanto às ofensas, eu não vou reduzir o trabalho de 180 dias, com mais de 16 mil páginas, a uma narrativa política, porque senão aí sim a gente estaria sendo leviano. O relatório vai, né? Ele vai. Então, o Ministério Público que observa
o relatório, que observe o voto divergente, sem problema algum. Se mais para frente as narrativas ficarem a título de pessoalidade, aí nós temos os mecanismos judiciais para isso. Não é o momento agora. Nós temos que pensar no povo jauense, nós temos que pensar nas vítimas de Covid-19, nós temos que pensar que janeiro, isso é fato, Fernanda, foi o mês que mais teve casos de Covid-19 e menos investimento em recursos da Covid, e a gente precisa fazer pela população. Eu estou aqui pela população, para a população, e a gente não vai, o que for para um político, deixa para a campanha. Aí em 2024 a gente relembra essas questões. Vereador, só mais uma questão. As irregularidades concretas que foram apontadas no relatório. De maneira geral, Fernanda, porque são vários, né? A decisão da condução dos trabalhos, mais de 90% dos recursos foram aplicados na saúde. Então era uma gama enorme de documentação. Então teve coisas que a gente conseguiu evidenciar e teve coisas que ficou só olha, tem algum problema aqui, mas a gente não consegue avançar. Então, acho que o principal era identificar para a população quanto veio e quanto foi de recursos. Nós recebemos 39 milhões e 800, para arredondar, 39 milhões e 800 mil reais do Estado e da União para a Covid-19. E Jaú investiu 40 milhões e 130 mil reais. Investiu mais do que recebeu. Por quê, Fernanda? Porque usou recursos próprios também. Na hora de receber, recebe do Estado e da União. Na hora de gastar, gasta Estado, gasta União e gasta recursos próprios e demais fundos. Quer dizer que acabou o recurso da Covid? Não. Em 31 de julho é a data que nós usamos para fazer o limite de análises, tinha 5 milhões e 800 mil reais. Tem um pouco mais, né? Por exemplo, agora, se você consultar o portal da transparência, já passamos de 10 milhões recebidos só esse ano. 31 milhões e meio e 350 mil ano passado, já passamos de 10 milhões recebidos esse ano, de recursos federais e estaduais. Mas na hora de gastar, gastou-se também com recursos próprios, mas ainda tem recursos ali. E os recursos são muito variados. Tem questões para ser investida em odontologia, em gestante, em informatização para a saúde. Está lá os recursos que vieram com carimbo de Covid, mas para essas finalidades. Nos preocupa, será que esse dinheiro vai ser reembolsado de novo? Será que o Estado e a União vão repegar esse dinheiro? Fica a questão para ser colocada. Temos duas questões de responsabilidades. A primeira delas é a que eu mencionei. No mês que mais teve casos de Covid-19, menos se investiu com recursos da Covid. Foi mês de janeiro desse ano. Então é preciso apurar se há uma relação direta nesse investimento e nesse número de casos, ou se é uma questão epidemiológica. Foi um apontamento que o Ministério Público se aprofunde. A segunda é das cestas básicas, que foi que eu falei para a Thaís. O primeiro trimestre de 21 foi o período que mais teve casos, mais se restringiu e menos se entregou cesta básica. Então que se apure o que é que o governo passado poderia ter feito e o que é que o governo atual poderia ter feito para mitigar este problema. Aí a questão da saúde. Fernanda, nós tínhamos uma gama muito alta de informações ali, passamos pelos testes, passamos por questões de remédios, precisa verificar se a diminuição de consumo de remédios se deu na suficiência de atendimentos, né? Mas a vacina foi uma demanda que apareceu ao longo do percurso. Tivemos pouco tempo para averiguar, mas eu fiz 33 questões, tem 73 páginas de resposta. E o que nos chama mais atenção aqui é a questão que menores de 18 anos foram vacinados contra as recomendações da Anvisa. E pessoas tomaram a primeira dose como profissionais da saúde e não tomaram a segunda. Nossa preocupação, será que houve dano ao erário? Porque pessoas tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. Dano ao erário que eu digo de maneira epidemiológica, mas também econômica, financeira, né? Que apure-se, que o Ministério Público faça esse apuramento. Na assistência social, o que salta mais aos nossos olhos, além dessas questões que o presidente Moretti já colocou, de operacionalização das cestas básicas, que precisam ser vistas se houve uso político, e nós apontamos isso no relatório, a grande questão é que, na hora de comparar os gastos, 2021 está gastando igual a 2020. Só que tem menos refeições sendo servidas. Isso o próprio secretário
da assistência atual assumiu, a pessoa que faz compras na assistência social também notificou, então precisa ver se está tendo um mau uso ou não sei qual que é os critérios para esse atendimento. Na cultura, nós não temos prestação de conta até agora. O que cabia, porque é preciso entender a Lei Aldir Blanc, tinha apresentações que precisavam ser feitas e apresentadas em 2020. Essas têm os processos com as devidas apresentações. Há algumas falhas para saber se de fato isso legitima, aquela comprovação se legitima. Não tem um arquivo digital, tem fotos, tem links, mas esse é um problema para a gente identificar, que é para ser prestado contas este ano. Mas tem várias contrapartidas que ficaram para 21 e essas não têm nenhuma prestação de contas. O secretário atual, aliás, da época, né, que era o Tom Borges, ele disse que tinha até dezembro para prestar contas, mas está a ver navios, né? Ainda não houve prestação de contas. O diretor da Cultura me ligou esses tempos atrás perguntando orientações sobre isso. Mencionei essa questão, essa ausência de prestação de contas, mas ela precisa ser feita até dezembro. E aí temos um problema, se não fizesse feita, vai ter que devolver, os artistas vão ter que devolver, é um problema também para o município. E o do terreno, o vereador Moretti já colocou, eles entendem que poderiam ter gastado mais com só Covid, mas esse terreno não foi, isso é fato, né? Eles não vão discordar isso comigo. Esse terreno foi adquirido com fonte 1, com recursos próprios do município. Quando o município virou de ano, também é um dado, eu não tenho o que fazer, é um fato. O município virou o ano com quase 13 milhões de reais em caixa. Então tinha 13 milhões, tanto que nos gastos de Covid de 21, a maior parte de gastos de Covid é de recursos próprios. Porque esse recurso de União e Estado estão parados, tem 5 milhões e 800 ainda para ser gastos. Então eu fiz esses apontamentos. A divergência nas conclusões. Por isso que vai o relatório, vai o voto divergente, e o Ministério Público tem aqui algum trabalho para fazer de análise desses 2 anos. Bom, mais alguma pergunta?